Só mais uma informação, o youtuber Wilker Leão protagonizou uma confusão com o presidente Jair Bolsonaro após provocá-lo na manhã desta quinta-feira na saída do Palácio da Alvorada. O influenciador costuma fazer vídeos com provocações tanto a apoiadores do chefe do executivo quanto a petistas. Durante a manhã, Bolsonaro parou para tirar fotos com seus simpatizantes, como tradicionalmente faz. Leão, porém, que gravava tudo com o celular, começou a fazer perguntas e provocações ao presidente quando foi puxado por uma pessoa não identificada e caiu no chão. Ele então passou a xingar Bolsonaro de vagabundo, safado, covarde e tchutchuca do Centrão. Na sequência, o chefe do executivo entrou no carro oficial para sair do local, mas com o aumento dos xingamentos, ele saiu do veículo e foi em direção a Leão, dizendo que iria responder às provocações dele. Ao se aproximar, o presidente, que não queria ser filmado, tentou tampar a câmera do celular com a mão, mas o influenciador se esquivou. Após a confusão, Wilker Leão guardou o celular e Bolsonaro parou para conversar com ele por cerca de 5 minutos. Você pode conversar comigo à vontade, peço que você pode conversar à vontade, é porque essa necessidade. Porque quando eu converso tranquilo com o senhor, quando eu fui lá, eu fui proibido de entrar lá de novo para conversar tranquilo com o senhor. Quero saber por que o senhor sancionou a limitação da delação premiada. Isso não é ruim? Olha só, o Congresso aprova jurídica. Mas o senhor tem poder de veto e sanção. Não tem poder, não é esse poder todo. Quem determina as leis, finalmente, é o Congresso. Qualquer coisa que porventura houvesse, se eles derrubar o veto, é lei. Mas o senhor não vetou, esse é o problema. Se o senhor tivesse vetado, o senhor teria mantido o padrão de honra do seu governo. Você quer falar para o orçamento secreto? É meu? Também. É meu. O senhor não sancionou? Espera aí. Se fosse secreto, não estava no dia da reunião. Não, esse o orçamento secreto, vai... eu vou te explicar. O orçamento secreto chama-se RP9. Sim. Quando eles fizeram 16 bilhões por ano, eu vetei. Eles derrubaram o veto. Inclusive o PT, que me acusa do orçamento secreto, votou para derrubar o veto. Eu não posso ser um presidente 100%. Vai desagradar um outro de outra coisa, vai desagradar. Entre os temas, os dois falaram sobre mudanças nas regras de delação premiada, as emendas de relator, reforma tributária, posse de armas e alianças eleitorais. Mas com você, Mota, nos dias da cena. Olha, o rapaz chamou o presidente de tchutchuca, vagabundo e covarde. Desafiou o presidente a ir falar com ele. O presidente foi. Agora vamos pensar o seguinte, o que teria acontecido com esse rapaz se ele tivesse ofendido dessa forma uma outra autoridade da República? E vocês sabem de quem eu estou falando. Quais teriam sido as consequências? E aí agora eu vou me dirigir aos senhores donos da verdade e da virtude. Vamos às questões que importam. O presidente já mandou prender esse youtuber? Já mandou bloquear as contas bancárias dele? Já abriu inquérito de ofício contra esse rapaz? O Twitter e o youtuber já receberam ordem para cancelar as contas desse ofensor? O presidente já ordenou que esse youtuber seja desmonetizado até morrer de fome? E se esse youtuber tiver uma filhinha que precisa de cuidados especiais? O presidente já mandou tornar a vida dessa criança mais difícil? Porque foi exatamente isso que foi feito com o jornalista Alan dos Santos. E aí eu pergunto a você, dono da verdade e da virtude, qual é o político, candidato ou autoridade poderosa no Brasil que está disposto a conversar com o sujeito que acabou de ofendê-lo? Está na hora da gente passar a dar os fatos às suas devidas proporções, antes que o debate sobre liberdade nesse país se transforme numa farsa ainda maior, uma mistura de pantomima com ideologia. Help. Pois é, esse youtuber realmente passou de todos os limites nas provocações, né? De provocação passou a ofensa, a xingamento, realmente passou dos limites. Ele começou fazendo uma pergunta, né? E aí, até aí, tudo bem. Mas quando foi derrubado no chão, e a gente não viu essas cenas, mas ele foi derrubado aparentemente por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, ele se exaltou e começou então aos xingamentos, passou aos xingamentos. O presidente saiu do carro, pelo visto perdeu as estribeiras também, foi lá, tentou tirar o celular da mão do youtuber. É claro que as ofensas são inadmissíveis, mas o presidente, quando ele toma essa atitude intempestiva, ele acaba produzindo imagens que são negativas para ele em plena campanha eleitoral. Lembrando que quando o presidente era, por exemplo, questionado por jornalistas em outras situações, e a gente viu cenas como essa desde o início do governo, várias vezes o presidente se irritou com as perguntas. Ora, é plenamente aceitável e é a tarefa, é a função dos jornalistas fazerem perguntas
ao presidente, mesmo que sejam perguntas às vezes incômodas. Mas o presidente sempre se irritou. Isso faz lembrar um pouco a cena que a gente viu essa semana numa entrevista do também presidenciável Ciro Gomes, que se irritou com as perguntas de jornalistas que estavam fazendo uma sabatina. Nas duas situações, o resultado acaba sendo ruim para o candidato. Tanto que o presidente depois caiu em si, provavelmente pelo mal que isso faria à sua imagem, e resolveu falar com o youtuber de maneira correta, como deveria falar sempre que um cidadão qualquer ou um jornalista se dirige a ele. Mas hoje mesmo o presidente se irritou também em outro evento com uma pergunta que jornalistas fizeram a respeito de uma notícia que saiu sobre empresários que num grupo de WhatsApp estavam defendendo o golpe. Olha, era uma conversa privada. O fato das pessoas falarem em golpe ou dizerem que preferiam que houvesse um golpe do que outra pessoa assumisse a presidência é algo absolutamente normal dentro de uma conversa privada. Seria preocupante e talvez motivo de investigação se eles estivessem realmente planejando um golpe ou se tivessem realmente capacidade para isso. Mas o fato é que o presidente se irritou ao responder a esse questionamento, se negou a responder e respondeu de maneira ríspida. Isso vai ser muito ruim para o presidente, que se acostumou a falar só no cercadinho do Alvorada para apoiadores, depois que jornalistas foram hostilizados, passaram a ser hostilizados, inclusive com incentivo do presidente, nesse cercadinho do Alvorada e pararam de frequentá-lo. O presidente acabou se acostumando com essa situação de conforto e a campanha vai obrigá-lo a sair dessa situação e a fazer com que ele responda aos cidadãos e aos jornalistas da maneira como ele respondeu no final desse evento, no final desse episódio, a esse youtuber.